Estê, nós completamos 10 anos de Miss Centro-Sul, é muita história. Inacreditável, parece, né? 10 anos, passou tão rápido. Isso é ideia, né? Um projeto do coração de Deus, Deus soprou no coração do apóstolo René o mover urbano, né? Um momento que o Mir estava inchado ali e as pessoas não conseguiam só fluir para ali, Deus disse que tinha que espalhar um Tem que pouco. multiplicar, né? Na realidade, a gente sempre trabalhou tanto com multiplicação, falou tanto de multiplicação. E o Mover Urbano é um projeto de multiplicação do MIR, né? Da igreja. Isso, e a gente estava chegando, né? Voltando de outro país e engatamos, procuramos, Deus disse que era para fazer, falamos com o apóstolo René, saímos orando, eu me lembro que a gente orava procurando um local, chegamos Eu me lembro de desse um prédio. dia, não sei se era um sábado ou um dia de semana, que você saiu com uma turma de pastores, nós estávamos no retiro com os nossos pastores, e aí vocês saíram de tarde, eu acho que era um sábado à tarde, e vieram para essa região orar, procurar e tomar posse. Exatamente, e a gente encontrou esse lugar, Deus nos mostrou esse lugar. Porque o território que foi nos dado, né, pelo Mover Urbano, traçado, e aí a gente orou e Deus caminhou a gente para cá, né? Essa era a área, Zona Centro-Sul, nós tínhamos mais de 20 bases celulares nessa área aqui. Na época tínhamos essa quantidade de bases celulares. Então tinha que ser uma setorial, uma setorial tinha que ser aqui nessa área. Então nessa época nós temos os primogênitos que iniciaram conosco, alguns especiais que continuam conosco, como o pastor César. E a pastora Lúcia, Cleômedes e Dione. O pastor Alain, pastor Alain e Cláudia, Vasco e Neide, Francisco e Márcia. Pastor Cândido e Solange. Pastor Eloy, pastora Francinete. Francinete, Eloy, exatamente. Geisa, Dr. Joed. Isso. Nós temos o Nais e a Trícia também, a pastora Luana. Pastora Marizes, trabalhando com a gente Marcos também desde e a o Miriam. início. Marcos e Miriam. Bem conosco desde o início. Também a gente tem a Nilda e o Demétrio. Isso. São pessoas que estavam ali conosco no início. Laerto, Roberta. Isso mesmo. E estão... Continuam aí firme e forte, trabalhando com a gente, conquistando esse ministério. 10 anos para eles também. Que perseveraram até aqui. Também construir história. Nós somos muito gratos, né? A cada um deles, ao trabalho, ao empenho, à fidelidade. E os novos filhos que já chegaram e que hoje já compõem. chegaram e hoje já compõem nessa equipe pastoral, já estão aí firme e forte com a gente. E Deus tem nos multiplicado e abençoado muito esse rebanho. Pensa em desafio. Foi fazer o Miss Centro-Sul uma igreja HD, que é uma igreja High Definition Church, HDC. Uma igreja que fosse diferente, que tivesse tecnologia, que fosse um diferencial na pregação do Evangelho e criar essa cultura nos pastores, na membresia. Na membresia, né? Isso também, quando a igreja se formou assim, que você formatou a igreja dessa maneira, atraiu muitas pessoas, né? Uma igreja influenciadora também dentro da área educacional, da educação cristã. Nós temos aqui a CPEC, a Comissão Permanente de Educação Cristã, que semanalmente se reúne aqui e traça projetos educacionais cristãos de como a igreja vai sair, não se limitar apenas na escola de líderes, mas nos vários outros treinamentos. Nós temos formação de batalha espiritual para os nossos líderes, de cura interior, damos formação para casais que chegam, precisam legalizar suas vidas na conjugalidade. Clínica pré-nupcial. Isso, jovens que querem casar, que passam por formação de princípios, né, da palavra de Deus, do que é um casamento, como deve se conduzir um casamento. Então, uma igreja que trabalha também muito na formação cristã, né, formando Cristo em cada um que chega. Isso, o Miss Centro-Sul, desde o MI, sempre foi um ministério muito preocupado com famílias. A apóstola René e Marita
sempre deram muito essa ênfase da importância da família. Então, foi a rede da família, depois veio o Shabbat, depois... Não, antes do Shabbat nós tivemos a rede juvenil, que não dá para... Eu acho que foi a primeira que nós iniciamos, foi a rede juvenil. Aí depois iniciamos o Shabbat, né? Depois já temos agora, né, recente, o culto da brecha, meio-dia. Mas, enfim, dentro das redes... Rede de homens, você está esquecendo da rede de homens. Que daí, rede de homens e rede de mulheres, elas acontecem de vez em quando, né, eventualmente, mas as fixas mesmo são a rede de jovens e a rede de família. Hoje nós conseguimos estabelecer em cada um desses cultos um trabalho muito lindo com as nossas crianças, feito pela pastora Georgia, pastora Trícia e toda uma equipe. Então, nós não podemos deixar de ressaltar de todo esse negócio aí, o Ministério Levítico, que conta com mais de 500 voluntários que trabalham semanalmente, de manhã, de tarde, de noite, nas semanas, finais de semana. Fazendo essas redes, né, o Ministério crescendo em todas as redes. Isso. Nós temos muito levitas, somos, né, muito gratos a eles, porque sem esse trabalho, esse apoio levítico voluntário, nós não chegaríamos aqui. Então, Mi Centro-Sul é uma igreja influenciadora. Muito influenciadora na qualidade de vida, no socorro e na misericórdia com as pessoas, com as nossas famílias. Isso, é uma administração pastoral sempre preocupada com a qualidade de vida social da sua membresia e da comunidade que vive em nosso entorno aqui. Tanto que os vários projetos, eles visam o atendimento não só da nossa comunidade, né, dos membros, dos discípulos, das células, mas também ao filão dos nossos vizinhos que vêm, que são ganhos, que ouvem o Evangelho e caímos na graça da comunidade. E essa obra social, né, apóstolo, ela vai pegando vários braços, né, e vários campos de atuação, área psicológica que a igreja trabalha muito forte, né, com dentro nossos psicólogos, médicos. Nosso programa de apoio à saúde mental. Isso. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, conselheiros, além dos próprios pastores que fazem esse atendimento. O trabalho pastoral lá mesmo com essas famílias, né, cuidando. Também eu quero falar do nosso o ambulatório médico, né? Nós temos vários médicos. A área física aí também, né? Os nossos médicos muito preocupados sempre, dermatologistas, gastros, psiquiatra, ginecologista. Isso mesmo, trabalhando aí nesses projetos sociais. Massoterapeutas, enfermeiros, toda uma equipe voluntária que vem semanalmente atendendo a nossa comunidade. Também a nossa academia, né, apóstolo, que trabalha com as crianças, com jovens, com esporte. Dando oportunidade, especialmente às famílias do nosso entorno, a mães e pais que talvez nunca conseguiriam colocar o filho para aprender a dançar balé ou vir para uma academia, aprender a lutar jiu-jitsu, danças ministeriais. Alcançamos várias pessoas na formação até mesmo de cursos técnicos, né, cursos profissionalizantes e que foram de extrema importância a essas famílias. Cursos artesanais, né, cursos de programas especiais de apoio ao enfrentamento à pobreza dentro do nosso ateliê. Uma coisa de grande impacto também é que esses 10 anos são marcados com o recolhimento, né, de 141 toneladas de alimento. Então, essa igreja generosa, a membresia do Mi Centro-Sul é uma igreja muito generosa, muito próspera. Quando a gente pensa em 141 toneladas doados pelos membros, mas também por empresas de membros da igreja, instituições, né, que se importaram também. Verdade. E pessoas agindo de todas as maneiras. E 141 toneladas alimentando essas famílias em um tempo bem desafiador nos últimos 2 anos, foi de grande importância. E outra coisa, estou me lembrando também aqui do trabalho com a capelania, né? Que é aquelas pessoas que estão lá no hospital, necessitadas de oração, de intercessão, de afeto. Então nós temos uma equipe hoje muito linda, coordenada pela pastora Marises, aí ao longo desses 10 anos, no enfrentamento com essas famílias em momentos bem desafiadores, de luto, de dor, de sofrimento, como esse trabalho
tem alcançado famílias também. Essa igreja também, o MIR Centro-Sul, expandiu não só aqui na área urbana, mas também ao nosso redor, né, apóstolo, nas nossas comunidades ribeirinhas, até mesmo área indígena, né, que esse trabalho missionário com o pastor Vasco e pastora Neide, pastor Felipe e Ingrid, que junto com os jovens, né, adolescentes, alcançaram aí essas comunidades. Muito lindo esse trabalho. Isso, tivemos desse trabalho missionário, tivemos um impacto, um evento que foi de um impacto, lindo, que o cacique dessa tribo veio e eles quiseram casar na igreja, eles vão casar na igreja dos brancos, a gente não queria interferir na cultura deles, tem todo um processo nisso, mas eles disseram, não, nós queremos casar na igreja, essa igreja é muito bonita, a gente quer casar como os brancos casam. E a igreja providenciou os vestidos, providenciamos as roupas, e eles vieram, providenciamos até hotel para eles terem lua de mel. Foi muito lindo, foi um tempo muito lindo e também nós podemos levar alimentos a essas tribos, remédios a essas tribos, né, e comunidades. Então eles foram alcançados tanto com o evangelho e quanto com a área social. Pregando o evangelho e atendendo a necessidade do seu povo. A igreja na pandemia, que tempos desafiadores, mas que em Deus nós encontramos soluções e caminhos que trouxeram muita esperança ao nosso povo, à nossa cidade. E uma das coisas que o apóstolo Arão recebeu como direção de Deus para esse tempo foi o drive-thru de oração. Você chegar numa tenda e, assim como você compra um lanche rápido, você vê as famílias vieram para buscar uma esperança no poder da oração. Oração tem poder e a oração no nome de Jesus, ela estabelece vida e esperança. E foi isso que essas famílias receberam durante esse tempo. Outra coisa que a igreja atuou foi no alcance, na esperança e no socorro. Isso pelo nosso social foi mais de 70 toneladas de alimentos distribuídas às nossas famílias. Famílias que perderam seus empregos, que não tinham o que comer no dia seguinte, mas a igreja conseguiu atuar trazendo socorro para esse tempo. Outra coisa muito importante foi o atendimento de profissionais, aqueles que vinham já a ponto de suicídio, com pânico, com desespero. E nós tivemos uma equipe de voluntários, psicólogos, terapeutas e pastores que atuaram dia e noite fazendo um trabalho de socorro, trazendo esperança, trazendo vida. E quais foram os ganhos que nós tivemos? Muitas famílias vieram a Jesus por esse tempo. Então, mesmo em tempo de grandes desafios, a igreja é o caminho de Deus, é o projeto de Deus para alcançarmos os povos, mesmo em tempos de desesperos. Durante a pandemia, eu não tive medo. Na realidade, eu me senti desafiado por causa das grandes demandas que o mundo estava passando. Era algo novo, inusitado, e Deus tinha falado ao nosso coração a maneira como nós podíamos reagir e socorrer o nosso rebanho. A ideia do drive-thru foi uma maneira de igreja, como igreja, nós darmos suportes à comunidade. Eu me surpreendi foi como realmente a comunidade local reagiu, e nacional e até internacional. Mas desse um todo, ver o desespero das pessoas, especialmente as que não tinham Jesus, era assustador vê-las preocupadas e com medo de morrer. Então, nós tínhamos que agir no meio do desespero. Lamentavelmente, nós tivemos perdas. Em especial, nós tivemos uma baixa na nossa equipe de 12. A pastora Vera foi uma perda. Falar disso, qualquer hora engata o coração, a gente perde a palavra, porque era uma pessoa muito presente todos os dias.
na igreja, no nosso suporte, uma discípula muito amada que, apesar de ser mais velha do que nós, se submetia, sempre com conselhos, com alertas, com orientações fabulosas para nós, apóstolos, para toda a equipe, contava com o respeito imenso de toda a nossa equipe pastoral, a igreja toda, uma perda muito grande. Eu disse, Senhor, o que o Senhor está fazendo conosco? E não só ela, mas também perdemos intercessores de ponta, como a irmã Edneia Cortesão, como outros membros das famílias da igreja, várias perdas. Tivemos um culto de consolo às famílias, um culto em memória na perda de tantos familiares. Foi um ano de muitos desafios, um ano de luto. Estávamos enlutados, estávamos chorosos e buscando em Deus consolo todos os dias de cada notícia ruim, mas sempre nos renovando também diariamente em Deus, para que a gente chegasse diante das câmeras também e tivesse força do alto para fortalecer abatidos e cansados que durante esse período tão desafiador. Mas em meio a tudo isso, a pandemia deixou muitos legados, né? O fato de hoje nós estarmos mais do que nunca, todos os nossos cultos ao vivo, nos trouxe uma grande audiência, um grande número de pessoas se agregaram a nós, um grande número de discípulos puderam acessar os cultos, puderam participar. Houve um crescimento muito grande da equipe pastoral, da nossa equipe técnica. Sem eles, por trás das câmeras, nada disso teria acontecido. Uma rapaziada cheia do Espírito Santo, desejosa de servir e que tem crescido. Nós crescemos além Manaus, além Amazonas, além Brasil e no mundo, porque hoje nós vemos que os cultos do Bicentro-Sul são assistidos em outras nações e não sabíamos que no período das orações passamos 90 dias em oração todos os dias. E nós tínhamos milhares de pessoas, não só de Manaus, mas de outros países também, que entraram na hora, acompanhavam as orações, orando pelos milhares de enfermos acometidos da Covid. Foi um tempo que aprendemos muito, não só confiar no Senhor, mas andar em todas as suas promessas. Esse foi um legado excelente, o legado também de as pessoas, ensinar as pessoas a ajudar a outros, porque muitas pessoas foram também alimentadas com um número grande de doações de alimentos e toneladas, 70 toneladas, mais de 70 toneladas de alimentos distribuídas no período da pandemia. O legado também de assistir até indígenas que estavam conectados ao nosso serviço missionário e que também foram abençoados. Nós não ficamos só na nossa comunidade, nós conseguimos expandir, conseguimos manter os orfanatos, os abrigos também supridos dentro da nossa responsabilidade. Nossas crianças não ficaram sem alimento. As casas de recuperação também, mesmo no aperto financeiro, não deixaram de ter provisão. Como Deus nos honrou. Que coisa maravilhosa. Não houve escassez nessa casa. Isso eu só posso agradecer ao Senhor. E como se não bastasse, o Senhor nos deu mais um desafio, porque nós estávamos entrando no Templo Novo. Como entrar em um Templo Novo, em uma construção, uma reforma que virou construção, no meio de uma pandemia e uma escassez financeira? Deus faz e fez e continuará fazendo milagres. Nós, no meio de uma pandemia, arrecadando alimentos, vimos Deus suprindo também a reforma, a construção desse templo de forma grandiosa. Ele está no meio de nós e tem nos conduzido em triunfo. Como nós temos visto, esse templo nasceu, está nascendo e continuará crescendo debaixo de grande milagre e provisão divina. Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para nós e para esse lindo povo que Deus colocou nas nossas mãos.
isso representa até além dos nossos sonhos, como diz esse texto. Além dos nossos sonhos. E hoje eu posso dizer que estou como quem sonha, diante desse projeto, essa conquista, esse desafio de fé. E grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E muito alegres. Diante de todo esse sonho realizado, eu só posso agradecer. Na realidade, esse é o esforço de toda uma grande equipe. Eu quero agradecer em especial a você que sempre está nos apoiando, me apoia 100%. Quero agradecer aos nossos pastores, às nossas pastoras, que são unidíssimos conosco, graças a Deus. Quero agradecer também os nossos líderes de célula, co-líderes das células, que também se doaram, os intercessores, os introdutores em todos os eventos que nós fazemos e fizemos. Agradecer cada doação das vendas, as feijoadas, os bazares, as milhares de peças de roupas que foram doadas para isso, as pessoas que se deslocaram, as festas nas praças, as vendas de rua, as pipocas, os bilhetinhos que participaram dos sorteios, tantas coisas, tantas pessoas colaborando com esse sonho de criar, de implantar a Casa de Deus nessa cidade. Quero agradecer ao Senhor de todo o coração por todo o benefício que daremos ao Senhor. E muitas coisas ainda vão acontecer. Agradeço também ao apoio irrestrito dos apóstolos Terra Nova, René e Marita, que também nos apoiam 100%, estão felizes e caminhando conosco e que sem a bênção deles seria um grande desafio. Muito obrigado a eles e obrigado a todos vocês, membros da igreja, discípulos da igreja, amigos de nossa igreja do Mi Centro-Sul, participantes, voluntários, toda uma galera cheia de alegria e esperança que nos motivaram, estiveram junto conosco e vamos precisar que vocês continuem. Então eu só posso agradecer 10 anos de Mi Centro-Sul. 10 anos. E tudo isso que Deus tem feito. Obrigado, Senhor, pelas grandes conquistas. Essa é a alegria do nosso coração hoje.